Bom dia! Hoje a gente vai falar, pessoal, a respeito de voz passiva. Voz passiva é aquela em que o sujeito é paciente. Então, o sujeito paciente é aquele que sofre a ação do verbo, não é aquele que pratica a ação do verbo. Nesse sentido, o foco do texto não está para o sujeito, mas está para a ação que aconteceu, tá? E aí, olha que interessante, para o texto, isso gera grande impessoalidade. Quer dizer, você é o autor do texto, mas você, de certa forma, usando a voz passiva, retira de sobre você o foco, de sobre o autor do texto o foco, o que torna o texto impessoal. O assunto é mais importante do que o próprio autor do texto, ou do que o próprio sujeito que praticou aquela ação que está ali descrita no texto. Eu vou colocar aqui um exemplo para vocês. Então, no lugar de falar, eu sei que o país passa por uma grave crise, a gente simplesmente escreve assim, ó, é sabido que o país sofre uma grande crise. É sabido. Então, no lugar de você falar eu sei, você muda o foco do eu, do autor do texto, e passa a falar que é sabido. Ou seja, existe um sujeito aqui, que é todo esse texto, que o país sofre, e isso tudo é conhecido, é sabido. Agora, quem sabe, ou quem acha, ou quem deixa de saber, não é o foco. O foco é que é sabido, já é de conhecimento de muitas pessoas, ou de alguma pessoa, e aí o foco, de novo, não está no sujeito, mas está na própria ação, de ser, hoje em dia, reconhecida essa crise, tá bem? Então, outro exemplo, sabe-se tudo. Isso aqui também é um outro tipo de voz passiva. De novo, o tudo é o sujeito, não é o tudo que sabe, ele é sabido. E, novamente, com essa forma de utilização textual, com essa estrutura linguística, mais uma vez o foco está sobre o verbo. Então, novamente, é conhecido tudo, sabe-se tudo. Então, o foco está em saber e não no tudo, tá certo? Ou também não está sobre o foco textual. Quem é que sabe tudo? Isso não interessa. Isso gera, portanto, ao texto a impessoalidade. Saber tudo é o assunto. E o texto que está gerido ali por intermédio da impessoalidade, de fato, ele vai ser prioritariamente focado no assunto. O assunto é conhecido que o país está em grande crise, sofre grande crise. Sabe-se tudo? Esse é o assunto. É conhecimento de todos, o tudo aqui. Perfeito? Então é isso. Nessa nossa primeira aula, a ideia é justamente mostrar para vocês que existe uma estrutura linguística chamada voz passiva, e essa voz passiva é aquela em que o sujeito é paciente. Isso a gente vai demonstrar mais nas próximas aulas, mas o foco principal é falar que a voz passiva, ela tem o objetivo dentro do texto de gerar impessoalidade. Ela acarreta impessoalidade ao texto. Ela tira o foco do autor, ela tira o foco do sujeito e passa a ser o foco ao assunto. Perfeito? Grande abraço para você, até a nossa próxima aula.